tratar de diversas questões do movimento Sul é Meu País, um movimento bem antigo aqui, né? Separação do Sul do restante do Brasil e, especialmente, é um movimento que visa fortalecer o município, ou todos os municípios do Sul. Nós temos a intenção, principalmente, de eliminar o poder de Brasília sobre os municípios, porque nós entendemos que Brasília não cumpre nenhum papel. Não cumpre papel político, não cumpre papel econômico, não cumpre papel jurídico. Talvez a única função de razoável utilidade para a população seja o do SUS. Eu venho fazendo essa reflexão já de longa data e eu não vejo absolutamente nada no Poder Federal que seja de utilidade da população. Nós temos, por exemplo, em Brasília, não sei se os senhores sabem, uma cidade que custa 400 bilhões de reais ao ano. É uma cidade que não produz absolutamente nada, nem sequer um único tomate, certo? E tem a maior renda per capita do Brasil. Isso é um completo absurdo, considerando ainda o fato que o déficit fiscal mobiliário e imobiliário do país gira na ordem dos 4 trilhões de reais. Então nós estamos vivendo um período muito sério no Brasil, demonstra que as nossas políticas, especialmente as federais, foram completamente equivocadas. Eu sempre fui um crítico da organização do Estado, especialmente do Estado Federal. Nós vemos que o STF, por exemplo, é o órgão que mais comete inconstitucionalidades, certo? A cada julgamento que há, o STF comete uma inconstitucionalidade diferente. O caso mais clássico, se os senhores forem verificar, é o caso do julgamento do rito do impeachment, em que o ministro Barroso mentiu claramente no seu voto. Isso foi colocado na Veja, isso foi colocado em vídeos, em que ele suprimiu uma parte do regimento interno da Câmara dos Deputados para alterar o voto e suspender o procedimento do impeachment. Isso foi absolutamente inconstitucional e é um exemplo clássico de como o STF trabalha contra a nação brasileira. Graças a isso, nós estamos sangrando com este processo de impeachment que já dura aproximadamente um ano. Se os senhores olharem para, por exemplo, o trabalho que a Presidência da República fez nos últimos 4, 5, 6 anos, vocês vão ver que não existe absolutamente nada de útil naquilo que foi feito, a não ser o benefício para as empresas selecionadas para receber o dinheiro do BNDES, que até hoje nós não sabemos onde foi empregado. Existe uma lei da transparência que diz que nós temos de ter o direito de ter acesso a todos os contratos públicos e nós não conseguimos. Isso é tratado como se fosse um segredo de justiça, o que é um completo absurdo. Então, eu retorno à minha reflexão. Afora o SUS, eu rigorosamente desconheço qualquer coisa, qualquer serviço público federal que possua qualquer utilidade para a população de forma geral. O que acontece? Nós pagamos impostos para sustentar inúteis. Este é o nosso ponto de vista. Refiro-me aos impostos federais. Se nós retirarmos os impostos federais hoje de medicamentos e de alimentos, o preço de medicamentos e alimentos cai à metade. Ok? Basicamente isso. O que significa que a população não precisa de Bolsa Família. A população precisa que os órgãos públicos federais deixem de atrapalhar o restante da sociedade. Basicamente isso. Se nós tirarmos, meus caros, os impostos federais, pura e simplesmente dobra o valor do salário do trabalhador e o preço de bens e serviços cai à metade. Ou seja, basicamente o equivalente a multiplicar por 4 o valor do trabalhador, sem colocar nenhum dinheiro ali, sem alterar absolutamente nada na economia brasileira. Nós vamos prejudicar 500 mil, isso porque o Ministério da Fazenda não tem um número exato, nós vamos prejudicar 500 mil funcionários públicos federais em benefício de 200 milhões de cidadãos.
Então, o que o nosso movimento prega é exatamente isso. Brasília não possui nenhum valor para a sociedade brasileira. Ela é inútil, ela é útil apenas para quem se beneficia do poder. Então, nós não queremos mais que Brasília interfira no restante, em especial, nós falamos especificamente do Sul, mas existem inúmeros movimentos espalhados aqui no Brasil. O movimento Sul é Meu País está em 1.158 cidades do Sul, certo? Está extremamente organizado, visando exatamente nós acabarmos com essa intromissão ilícita, inconstitucional, imoral, ilegítima do Estado contra a nossa sociedade. Segundo o nosso ponto de vista, nós devemos fortalecer os municípios, ok? Porque o dinheiro que daqui sai, aqui tem que ficar, certo? Não pode ser remetido para Brasília. Se você recebe alguma espécie de tributo, ele tem que ficar aqui. Não existe razão alguma para essas construções burocráticas que o Estado federal faz a todos os dias, certo? Qualquer coisa que se peça perante o Estado, Receita Federal, INSS, os senhores podem citar qualquer órgão, nenhum funciona. Absolutamente nada funciona. Hoje, eu sou advogado há 20 anos, meus caros. Hoje, o judiciário vive uma situação de colapso. Simplesmente não funciona absolutamente nada. Ok? Isto é uma coisa que nós temos que acabar. Isso acontece por conta de burocracia, legislação desnecessária, organização tributária totalmente desencontrada. Se os senhores pegarem 10 pareceres de 10 especialistas diferentes em ICMS, os senhores terão 10 pareceres diferentes e entre si contraditórios. Se os senhores distribuírem uma ação de despejo, a mesma ação de despejo, para 10 juízes diferentes, os senhores terão 10 sentenças diferentes entre si contraditórias. Inexiste Estado de Direito, certo? Porque o que é o Estado de Direito? São normas abstratas, gerais, aplicáveis a todos. Exatamente o que nós não temos. Nós temos foro privilegiado, nós temos auxílio moradia para juízes, nós temos sistema de cotas e por aí vai. O que nós temos é uma colcha de retalhos de privilégios. Não há como fazer funcionar um país desta forma, ok? Então, nós teremos um plebiscito, ou uma consulta plebiscitária, ou uma consulta, como se queira dizer, no dia 1º de outubro, visando acabar com esta baderna, porque a Lava Jato não vai acabar com isso. A única coisa que vai acabar é completa e total privatização de todas as empresas públicas, porque são as empresas públicas que causam corrupção, desvio de dinheiro, contas na Suíça e outras coisas mais. A questão fundamental é: o poder de Brasília corrompe mais que nunca e não há como consertar isso, a não ser uma abordagem radical, que é a única forma que leva ao desenvolvimento em todas as vezes, em todos os países ao redor do mundo. Nunca houve socialismo funcionando, e foi isso que quiseram aplicar no Brasil. Socialismo não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Ou bem nós mesmos construímos o nosso futuro, ou nós seremos enterrados pela história. Muito obrigado.